Olá, pois é, estamos a chegar ao final da nossa campanha, não é? De oração, 40 dias de oração, e tem sido verdadeiramente fantástico, não é? Temos tido tempos mesmo muito abençoados e certamente vocês partilham ah, do meu testemunho, não é? Disto que eu estou a dizer. Durante este tempo também estive orando por vocês para que precisamente a vossa vida de oração seja ou fosse transformada, né? Que vocês realmente percebessem e sentissem uma vitória incrível na vossa vida de oração, não é? Eu acredito que Deus o esteve fazendo e irá continuar a fazê-lo, porque eu sei que Deus nos ama imenso e deseja ouvir a nossa voz, não é? Levantada para Ele, dirigida a Ele com confiança, não é? Com fé. Eu sei que Ele sempre está desejoso no seu tempo, naquilo que a Bíblia chama o tempo oportuno, responder, não é, à nossa oração. Então, nesta lição, que será a última, não é? Nós vamos falar acerca de orarmos em tempos de crise. Como orar num tempo de crise. E quando nós olhamos para este assunto, nós podemos perguntar, mas o que é uma crise, não é? Todos nós sabemos, mas crise é alguma coisa que surge repentinamente, não é? Ou seja, tudo estava bem e de repente alguma coisa surge na nossa vida, uma crise chega, uma tempestade chega, não é? Uma tribulação, usando esta palavra, chega à nossa vida e abana a nossa estrutura, não é? Desafia a nossa fé. Por exemplo, como pastor, eu recebo por vezes telefonemas de pessoas que estão animados, estão felizes, me querem dar boas notícias, de vitórias, mas também eu recebo telefonemas de pessoas que de repente chegou uma crise à sua vida. Ainda há poucas semanas eu estava em casa, cerca da meia-noite, e recebi um telefonema de uma pessoa que tinha acabado de ter um acidente de viação. Estava no hospital, tinha sido mesmo uma crise, não é? Que de repente chegou à sua vida. E eu tive a oportunidade de orar com a pessoa e animar a pessoa logo ali e ao mesmo tempo trazer para ela palavras de ânimo, palavras de fé, de confiança que com o tempo, num processo, não é, de tempo, Deus iria restaurar as coisas, não é? E é sobre isto que nós queremos refletir neste dia, não é? Para que vocês depois possam falar disso no pequeno grupo. Há uma escritura lá em 2 de Crónicas, no capítulo 20, versículo 15, que diz que não tenham medo nem falta de coragem, porque esta guerra não é vossa, mas de Deus. E esta palavra dá-nos a plataforma, digamos assim, para a nossa lição neste dia, porque nós vamos estar centrados nesta passagem, 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. E esta é uma história onde o protagonista é o rei Josafá. O rei Josafá foi um dos reis bons de Israel. Israel teve reis muito maus, como por exemplo Acabe, mas teve reis bons, que era o caso de Josafá. Mas isso não impediu que viesse uma grande crise à vida dele, à vida tanto dele enquanto rei e também do seu reino. E nós podemos começar por ler lá em 2 de Crónicas, novamente, agora nos versículos 2 e 3, capítulo 20, e diz assim, nós vamos ler, digamos, a mensagem que ele recebeu e que mudou a vida, mudou o coração dele disparou ao ouvir aquilo. Diz assim, mensageiros vieram e disseram a Josafá, um vasto exército de Edom vem em marcha contra ti, desde o Mar Morto. E eles já estão a cerca de 2 dias de distância. Josafá ficou aterrorizado com estas notícias. Portanto, 3 exércitos, 3 povos diferentes vinham contra ele. E ele, ao ouvir aquela notícia, ele não sei onde é que ele estaria, não é?
talvez no seu palácio, fazer tranquilo da vida, mas de repente, eis que chega uma crise. Diz que ele ficou aterrorizado, não é? E nós também não somos diferentes. Quando chegam notícias, aquelas notícias às vezes que nós não queremos receber, aquilo também pode trazer assim alguma coisa desagradável ao nosso coração. Podemos ficar também aterrorizados, assustados, não é? Então, eu gostava neste dia de vos ensinar algumas coisas como nós podemos lidar com a crise. E para isso vamos tomar como exemplo o rei Josafá, né? Algumas lições do rei Josafá. Primeira, volta-te para Deus por ajuda. Volta-te para Deus por ajuda. Ou seja, houve uma notícia que chegou, de repente uma crise apareceu. Qual é a nossa primeira reação? Como é que nós devemos reagir imediatamente? Foi isso que ele fez. Voltou-se para Deus. Volta-te para Deus por ajuda. Diz, não é? No versículo 3, Josafá ficou aterrorizado com estas notícias e implorou ao Senhor por orientação. Ele também ordenou que todos em Judá começassem um jejum. Ou seja, ele não fugiu, ele não se escondeu, ele não fugiu para o país vizinho, não é? Mas diz que ele mal ouviu aquela notícia, foi implorar ao Senhor por orientação, por direção. O que é que eu devo fazer, Senhor? Não é? Então ele sentiu que todos em Judá começassem um jejum, começassem realmente um tempo de jejum, não é? E então nós temos aqui assim o primeiro ponto. Nós devemos voltar-nos para Deus por ajuda. Nunca te deixes intimidar pelos problemas. Pelo contrário, que isso seja para ti uma motivação para orar. Procura em Deus sabedoria antes de fazer, seja o que for. Ou seja, é muito importante que tu não entres em pânico. O pânico é um medo descontrolado. O primeiro passo que tu deves fazer, que tu deves tomar, não é? Eu sei que isto às vezes é difícil de gerir, não é? Mas procura nesse momento que mal haja uma situação de crise, que o teu espírito, a primeira coisa que faça instantaneamente seja procurar Deus, procurar a ajuda de Deus, não é? Porque isso é muito importante. Em segundo lugar, lembra-te também ainda neste domínio dos nossos pensamentos, não é? Porque os nossos pensamentos, quando há uma situação de crise, a primeira coisa que logo vai começar a mexer dentro de nós são os nossos pensamentos. Eles logo, de repente, ficam ali a girar à volta de toda aquela situação e é muito fácil ficarmos apavorados, cheios de pânico, mas o que a palavra de Deus nos ensina é primeiro volta-te para Deus, por ajuda, depois lembra-te quão grande Deus é. Lembra-te o que Deus já fez na tua vida. Lembra-te o que Deus já operou no teu passado. Lembra-te que é o mesmo Deus que está contigo hoje, não é? Lembra-te quão grande Deus é. Lá no versículo 6 deste livro de 2 de Crônicas 20, não é? Ainda o Josafá, ele está a orar, está a dizer: ó Senhor Deus, Rei Josafá, ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu, Deus que está nos céus? Não és tu, Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos das nações. Poder e força estão na tua mão e ninguém te supera. Ou seja, ele começou a confessar quão grande Deus era. O mesmo Deus de Josafá é o nosso Deus, não é? Ele não mudou, ele permanece igual. E ele continua a ter o mesmo poder, mas também há uma parte que é nossa, não é? Ou seja, qual deve ser a nossa reação. Nós já vimos duas. Primeiro, volta-te para Deus por ajuda, depois confessa, não é? Confessa quão grande Deus é, aquilo que está dentro de ti, confessa isso com os teus lábios, começa a confessar quão grande Deus é, o seu poder é enorme, é infinito, Ele tem todo o poder, aliás, para fazer o impossível, para te ajudar no meio desta crise, desta situação, etc. Quem tem sempre a última palavra é Deus, é o Senhor. Em terceiro lugar, lembra-te o que é que Deus tem feito. Exatamente aquilo que eu estava a dizer. Lembra-te do que Deus tem feito. Não é?
façamos uma viagem, uma retrospectiva pela nossa vida espiritual, pela nossa vida com Deus ao longo dos anos passados, e lembra-te das vezes que Deus fez a teu favor coisas incríveis. Algumas delas mesmo miraculosas. Talvez Deus te curou de uma enfermidade para o impossível, para a ciência, para a medicina. Se calhar um familiar que tu já tinhas perdido a esperança, ou não, ou que tens estado a orar por ele, mas se calhar oraste tantas vezes que se calhar nesta altura já nem estavas a orar com essa intensidade. De repente Deus fez um milagre, porque a Bíblia diz que as nossas orações ficam diante dele até que chega o tempo oportuno delas serem respondidas, né? Deus fala connosco acerca disso. Por isso, lembra-te, não é? Lembra-te. Traz à tua memória, faz este exercício, traz à tua memória aquilo que Deus tem feito no passado. Lembra-te do que Deus tem feito. Ó Deus, não foste tu que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel? É isso que ele continua a orar. Portanto, esta é uma oração. Nós nestes pontos estamos a explorar a oração que ele fez. Ó Deus, não foste tu, lá está, ele está a lembrar o que Deus fez. Não foste tu que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel? Então, lembremos-nos, porque isso vai animar a nossa fé, vai reativar, vai fortalecer a nossa fé. Outro ponto é: lembra-te daquilo que Deus prometeu. Lembra aquilo que Deus prometeu. Estamos agora aqui a falar de outra coisa, estamos a falar das suas promessas. E a palavra de Deus diz que as suas promessas são o sim e o amém por Cristo Jesus. Não te esqueças disso, não é? Mas aqui assim na oração de Josafá está a dizer: não foste tu, novamente ele usa esta expressão, não foste tu no versículo 7, não foste tu que deste esta terra para sempre aos descendentes de Abraão, teu amigo? Ou seja, o que ele estava a querer dizer é: vem aí agora um povo inimigo. Juntaram-se 3 exércitos e eles querem vir guerrear connosco. A intenção deles é destruir-nos, a intenção deles é ficar com esta terra, ficar com esta propriedade, ficar com esta promessa que tu fizeste, que era para nós. E ele digamos que ele está a lembrar isto diante de Deus, não é? Ele está a dizer, está a lembrar de Deus aquilo que o próprio Deus havia prometido. Ele está a dizer: não foste tu, Senhor, que prometeste aos teus descendentes que esta terra era para nós, não é? E nós podemos também fazer isso, não é? Nós podemos, na nossa oração, muitas vezes, nós podemos fazer de alguma forma, não é que Deus não saiba, Deus conhece todas as coisas, mas nós podemos também orar desta forma: Senhor, tu prometeste isto, as tuas promessas são sim o amém, como eu já citei, não é? Nós podemos também orar desta maneira. Outro ponto é apelar ao carácter de Deus, não é? Apela ao carácter de Deus. Nós vamos apelar ao seu carácter. Vamos apelar porque o seu carácter tem a ver com Deus fiel, tem a ver com Deus imutável, tem a ver com Deus que não muda, né? Ou seja, ao apelar, isto quer dizer o quê? Que nós estamos a reafirmar aquilo que Deus é, não é? Aquilo que Deus pode. E ele está a orar novamente aqui no versículo 10 até o 12, diz: tu não permitiste invadir o território deles quando viemos do Egito. Por isso os deixamos e não os destruímos. Vê como nos pagam. Ó nosso Deus, não irás julgá-los. Ou seja, ele estava a dizer: nós podíamos ter feito isto assim com eles e não fizemos. Nós os poupámos, nós fomos misericordiosos. E agora vê como é que eles nos estão a pagar, não é? Eles não estão a ser justos, é por aí fora, não é? E ele está depois a dizer: ó nosso Deus, não irás julgá-los. Ou seja, ele está a colocar as coisas nas mãos de Deus. Ele está a transferir este assunto para as mãos de Deus. Ele está a confiar no carácter de Deus. Ele está a confiar que Deus irá fazer conforme Ele quiser, conforme Deus quiser. E Deus sempre age a nosso favor, como Ele acabou por agir a favor deles também. Amém? Então, não te esqueças disto. O carácter de Deus fala-nos de um Deus fiel, de um Deus que sempre vai agir a nosso favor, porque Deus é bom. Aliás, Deus é sempre muito bom. Nunca te esqueças disto, tá bom? Outra razão que nós podemos ainda neste estudo analisar é reconhecer a nossa incapacidade.
reconhecer a nossa incapacidade. Mas fazendo um resumo do que falámos até agora, Josafá disse a Deus: eu sei quem tu és, eu sei o que tens feito, eu sei o que tu disseste e eu sei o que tu podes fazer. E eu estou a pedir-te que faças outra vez. É exatamente isto, não é? Nós sabemos o que Deus já fez, sabemos o que Deus pode fazer e estamos a pedir agora que Deus volte a fazer nesta crise que chegou à minha vida. Nesta altura, identifica qual é a crise que chegou à tua vida, não é? Se calhar hoje mesmo chegou uma crise à tua vida, mas ora como Josafá, não é? Lembra Deus, ainda que ele não precisa de ser lembrado, mas reafirma aquilo que Deus é, não é? Reafirma o carácter de Deus. Vamos orar, não é? Vamos pensar, vamos analisar esta oração de uma forma profunda na nossa alma, porque é uma oração poderosa, esta oração de Josafá, não é? Então, reconhecer a minha incapacidade é outra razão, não é? Pelo qual nós podemos orar, pelo qual nós podemos confiar nele. Reconhecer a minha incapacidade. Ou seja, em tempos de crise, eu reconheço a minha incapacidade. Em tempos de crise, eu reconheço que eu não posso fazer nada. Em tempos de crise, eu reconheço que sou frágil. Digamos que eu não tenho poder para mudar nada. E eu devo reconhecer isso diante de Deus. É isso que Josafá também estava aqui na sua oração. A dada altura ele orou assim no versículo 12. Nós não temos nenhum poder para enfrentar este vasto exército que ataca. Não sabemos o que fazer. Meus queridos, chega um momento, quando há uma crise que chega à nossa vida, que nós somos mesmo assim, não é? Há pessoas que dizem que têm solução para tudo. Olha, eu não sou uma dessas. Eu, por vezes, eu digo isto mesmo. Eu não sei o que fazer. Não sei o que dizer, Senhor. Isto demonstra a nossa incapacidade. Mas, ao mesmo tempo, transfere para Deus, não é? Nós dizemos, eu não consigo, mas tu consegues. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não sei o que dizer, mas tu sabes o que dizer, não é? É disto que nós estamos aqui a falar. Os milagres nunca acontecem até teres admitido que a situação é impossível sem a ajuda de Deus. Às vezes, nós tentamos, por nós próprios, resolver a situação. Mas, meus queridos, rapidamente nós vamos perceber que nós não vamos conseguir. Quando há uma crise que chega à nossa vida, e as crises não se medem em tamanho. Crise é crise. Significa que veio mesmo para me incomodar, para me preocupar, para me afligir, seja ela qual for. E nesse momento é importante que eu perceba isto. Eu não sou capaz, senhores. Eu nem sequer vou tentar. Ou por outra, eu posso até começar a tentar, mas logo vou perceber que não sou capaz. Então eu entrego a ti. Eu sei que tu és capaz. Eu não sei, não é? Mas tu sabes. Não sei, mas tu sabes. Não sei o que dizer, mas tu sabes. Não sei o que fazer, mas tu sabes, Senhor. É disto que nós estamos aqui a tratar, não é? Eu não posso, não tenho soluções para isto, mas tu tens. Isto é revelar, reconhecer a nossa incapacidade, é nós transferirmos para Ele a situação, não é? Como Ele disse, Jesus uma vez disse, não é? Quem estiver cansado e oprimido, venha a mim e eu aliviarei. Ou seja, o que Jesus estava a dizer é que quem estiver em aflição, quem estiver a passar uma situação de crise, venha a mim e eu aliviarei. Aqui o quadro é alguém que leva um fardo muito pesado e não está a conseguir. E a crise, por vezes, é isso mesmo, um fardo muito pesado que eu não estou a conseguir, não vou aguentar. E Jesus está a convidar para tirar o fardo da minha vida, não é? Então, é isto mesmo que nós estamos aqui a falar. Para o homem isto é impossível, diz lá em Mateus 19, 26. Para o homem isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis, não é? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E isto é maravilhoso. Outro ponto é depender dos recursos de Deus. Agora, voltando à oração de Josafá, no versículo 12, diz, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Portanto, isto vem na mesma sequência. Nós não sabemos o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em ti. A nossa confiança está colocada em ti. A solução vem de ti. Então, depender dos recursos dele
saber que os recursos de Deus são inesgotáveis. Deus sempre tem solução para todas as coisas. Novamente, eu queria trazer aqui esta palavra, não é? Para Deus, todas as coisas são possíveis porque os seus recursos são ilimitados. Ok? Guarda isto bem no teu coração. Muda o teu foco do problema para o solucionador dos problemas, não é? Nós ficamos, de repente chegou a crise e nós ficamos focados na crise e tentamos resolver nós. Não. Transfere para Deus, muda o foco, não é? Tira os olhos daquela situação e coloca os teus olhos no Senhor. É isso que Josafá está aqui, não é? A orar. Ele está a dizer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É assim que nós devemos fazer também na nossa vida. E outro ponto é descansar na fé. Descansa na fé, meu queridos. Descansa na fé. Diz lá no versículos 15 e 17, não tenham medo, nem percam a coragem por causa deste vasto exército, porque esta batalha não é vossa, mas de Deus. Não terão de lutar nesta batalha. Tomem as vossas posições, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dará. Não tenham medo, não fiquem desencorajados. Eu sei que não é fácil, eu sou igual a vocês. Às vezes, quando chega uma crise à minha vida, nós ficamos assustados. É normal, somos humanos, não é? Mas depois nós começamos a pensar, não, calma, espera aí, nós temos a palavra de Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu sirvo a um Deus poderoso, não é? E então o outro pensamento que vem a seguir é, eu vou descansar nele, eu quero descansar em Deus. Então é isso que nós temos aqui nesta oração, não é? É isso que nós temos aqui nesta declaração. Não tenham medo, não fiquem desencorajados, coloca os teus olhos no Senhor, em nome de Jesus. Quando pões a tua vida nas mãos de Deus, as tuas batalhas tornam-se as suas batalhas e os teus inimigos tornam-se os seus inimigos. E Deus diz-te, tal como disse a Josafá, descansa, eu trato disso. Descansa, eu trato disso. Que coisa, não é? O próprio Deus diz, descansa em mim, eu vou tratar desse assunto. Já tiveste certamente na tua vida estas situações em que tu não sabias tratar de um assunto e alguém chegou e disse, não te preocupes, fica tranquilo, eu vou tratar desse assunto, não é? Que coisa. E a situação resolveu-se, porque a pessoa percebia, não é? Do que estava a fazer e resolveu o assunto. Assim é com o nosso Deus. Quando chega uma crise, tu não sabes, mas ouve Deus falar-te, descansa, eu vou tratar desse assunto. Um outro ponto ainda, e é o penúltimo, diz que nós devemos agradecer a Deus antecipadamente. Ou seja, canta um cântico de vitória, antes mesmo de veres a vitória. Versículo 21, Josafá escolheu alguns homens para cantar e louvar ao Senhor pelo esplendor da sua santidade. E eles iam à frente do exército dizendo, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eu sei que tu conheces esta escritura, porque muitas vezes ela é lida na igreja, não é? Mas ele começou a louvar a Deus. Ele recebeu ordens para o fazer, não é? Da parte do Senhor, ele percebeu que ele deveria começar a antecipar a vitória, que ele ainda não via, mas que ia chegar. Então ele ordenou, não é? Que realmente aquelas pessoas que iam à frente do seu exército cantando, dizendo isto, proclamando isto, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aí mesmo onde tu estás agora no teu coração diz mesmo isso, não é? Dá graças a Deus, porque o seu amor dura para sempre. Agradece a Deus pelo que Ele irá fazer, embora tu ainda não tenhas visto isto, mas crê que Ele o irá fazer. Se agradeceres, depois do fato consumado, isso é gratidão. Mas se agradeceres a Deus antecipadamente, isso é fé. Percebeste? Se agradeceres a Deus depois da gratidão, mas se antecipares e agradeceres antes de acontecer, isso é fé. E é isso que Deus deseja que tu tenhas, eu e tu tenhamos na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus 11:6, porque qualquer um que venha a Ele tem de acreditar que Ele existe, que recompensa aqueles que em verdade o procuram. Segundo Crônicas, no versículo 22 deste capítulo 20, diz, no momento em que eles começaram a cantar e a louvar ao Senhor, o Senhor fez com que os exércitos de Amon, Moabe e dos povos do monte Seir começassem a lutar entre si e se destruíssem uns aos outros. Isto é o quê? Sobrenatural, é o poder sobrenatural de Deus. Quando eles faziam aquilo, quando eles oravam, quando eles
louvavam, quando eles confessavam que o Senhor é bom, aqueles exércitos começaram a lutar entre si. Aquilo era impossível humanamente acontecer. Foi a mão de Deus que provocou aquela situação, não é? Ou seja, Deus começou a desfazer aquela crise, não é? Então, os israelitas não fugiram com medo, eles permaneceram firmes na sua fé, eles não tiveram de levantar um único dedo, mas foi Deus, não é, que lutou por eles, foi Deus que lhes deu a vitória, há poder no louvor. E em último lugar, neste dia, espera que Deus torne batalhas em bênçãos. Deus quer transformar a tua crise em vitória. Diz no versículos 24 a 26, nem um único inimigo havia escapado. O rei Josafá e os seus homens foram recolher os despojos. Eles encontraram quantidades enormes de equipamento, roupas e outros valores, mais do que o que eles podiam transportar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para conseguirem recolher tudo. Vejam, 3 dias. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, ou seja, das bênçãos, no Vale das Bênçãos, que recebeu o nome nesse dia, porque o povo louvou e agradeceu ao Senhor nesse lugar. Ainda hoje se chama Vale de Beracá, ou seja, Vale das Bênçãos. Coloca também esse nome na tua vida, Vale das Bênçãos, porque Deus quer agir a teu favor. Quando deixas Deus lutar as tuas lutas, isso é testemunho para todos à tua volta. E termino com ainda em Crônicas, 2 Crônicas 20, 29 e 30, que diz: quando os reinos em redor ouviram que o próprio Senhor combatia contra os inimigos de Israel, ficaram cheios de medo de Deus. Assim o reinado de Josafá foi um reinado de paz, pois o Senhor lhes deu descanso em todas as frentes. É isso que o Senhor te quer dar, é descanso. Deus quer operar em ti, Deus quer remover essa crise da tua vida e Deus quer substituir isso pelo seu descanso. Por isso, vamos descansar nele, vamos confiar nele. Um abraço enorme para cada um de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui convosco estas semanas e espero mesmo de coração que a vossa vida de oração tenha sido revolucionada ao longo destes 40 dias. E isto é só o início de algo muito maior que Deus tem para todos nós. Um grande abraço para vocês. Deus os abençoe muito. É a minha oração. Amém.